Record. Muito bem, então vamos começar mais uma semana de aula do nosso curso de desenho de pesquisa para inferência causal no Departamento de Ciência Política da UFMG. Hoje a gente vai falar de mais uma abordagem para estimativas voltadas para fazer selection on observables, que é selecionar dentro de dados observacionais uma forma, né, de fazer as estimativas que a gente precisa para encontrar os modelos, os resultados potenciais, né? Hoje a gente vai falar de um assunto que é super legal, principalmente para quem quiser trabalhar aí com dados municipais. No caso do Brasil, há várias possibilidades de trabalhar com isso. Uma técnica que, para quem gosta de fazer, quem quer fazer avaliação de política pública, avaliação de impacto, é uma técnica super importante. Chama matching, tá? Então a gente vai discutir a teoria por trás do matching. Eu vou tentar explicar aqui da melhor maneira possível a matemática por trás dele. Vocês vão ver que tem um monte de conta para a gente fazer. Vamos discutir balanceamento usando matching, estimativa da variância do nosso estimador, né, do matching, algumas funções, e vamos dar um exemplo prático que eu vou compartilhar o código com vocês, para vocês também fazerem aí em casa, tá bom? Então vamos só lembrar que a gente viu na última aula, né, qual que é o pressuposto de identificação em Selection on Observables, né? A gente trabalha com o pressuposto de ignorabilidade condicional, que diz o quê? Os resultados potenciais Y0 e Y1 são ortogonais ao tratamento na presença de um X que a gente vai escolher e determinar. Todo mundo vai se lembrar desse pressuposto, né? Mas a pergunta para esse pressuposto é: como é que a gente, de fato, pode estimar alguma coisa que é condicionada em X, né? Então, matematicamente falando, a maneira de fazer essa estimativa, né, desse resultado que nos interessa a partir dessa condição de ignorabilidade, seria estimar o efeito né, do tal X, ou seja, o efeito do tratamento que nos interessa para cada extrato ou nível de X. Então, se X tem 5 categorias, eu calculo o efeito causal da categoria 1, né, do potencial 1 menos 0, depois eu faço isso na categoria 2, na categoria 3, na 4 e na 5. Tá? Depois eu faço a média, né, dessas estimativas, ponderando pela distribuição ou pelo tamanho de cada X na minha amostra. Então, se xx igual a 1 é muito grande, eu tenho que levar isso em consideração na hora de fazer a ponderação. Tá? Então, o que nós vamos conversar aqui hoje, matching, é exatamente uma forma matemática computacional desenvolvida para fazer isso que a gente acabou, para desenvolver essa abordagem, exatamente como a gente falou, né? Calcular o efeito do tratamento em cada nível de X e depois fazer o average condicionando ao tamanho desses extratos. Um erro comum quando a gente fala em matching, então por isso eu fiz um slide especialmente para ele, é que muitos alunos escrevem nos papers, né, principalmente no final de curso, a minha estratégia de identificação é usar matching. Não, matching não é uma estratégia de identificação. A estratégia de identificação, o pressuposto da identificação é ignorabilidade condicional. Vocês vão justificar que é possível identificar o caso de vocês, informando para o seu leitor como é que o tratamento ficou aleatório em relação ao resultado potencial na presença de X. É isso que vocês vão ter que justificar e argumentar. Matching é uma técnica, não é uma estratégia de identificação. Tá? Então, vamos começar discutindo average treatment on the treated, a estimação disso usando matching. Tá? Então, para cada unidade tratada aí, na presença de covariáveis X, o que a gente quer estimar é o tal I, que é a diferença do Y1 menos o Y0. Aqui não mudou nada, né? Para as unidades tratadas, a gente vai observar Y1, mas o nosso desafio é onde é que eu vou encontrar o Y0 para poder fazer as comparações. O matching serve para isso. O matching vai pegar emprestado de alguma unidade
que não foi tratada para usar na comparação com uma unidade que foi tratada. Então, ele vai procurar na amostra, ele vai procurar em toda a amostra um caso que é um caso lá no grupo de controle do que não foi tratado, que possa servir de comparação para um grupo, para uma unidade tratada. Por que isso é importante fazer? É como se nós tivéssemos um algoritmo que vai procurar o melhor par para a unidade tratada. E a gente vai usar essa unidade como referência. Tá? Yuli, levantou a mão. Eu só tenho uma dúvida antes de continuar, só para explicar claro para mim. O que a gente aprendeu na última aula de estratégia de subclassificação é a mesma coisa que o Morgan chama de estratificação? Eu vi que basicamente é a mesma coisa. É a mesmíssima coisa. Ou seja, a gente está trabalhando com estratos de X, né? Eu estou usando aqui uma linguagem que é uma linguagem mais do Rubin, né? Que é a subclassificação, mas lá no Inship a gente vai chamar de estratificação. É a mesma coisa, ou seja, é como se eu estivesse usando os estratos para resolver, para deixar D, né? Para criar o pressuposto, ou para observar, para garantir o pressuposto de ignorabilidade condicional. Certo. Só para ficar claro na minha cabeça. Obrigada. Mesma coisa. Tá? Então, no matching, a gente então vai pegar uma unidade de controle que é o melhor par comparável com a unidade de tratamento. A pergunta que vocês têm que me fazer é, Felipe, como é que define o melhor par? Tá? Existem várias maneiras de definir o melhor par. Várias. A gente vai discutir o que hoje está desenvolvido no algoritmo de matching como o melhor par. Tem pelo menos 4 formas de fazer isso. Tá? Então a gente vai deixar isso para daqui a pouco. Mas isso é essa é uma discussão fundamental. Né? Como é que você escolhe o par? Isso vai fazer toda a diferença na hora da análise. Antes de passar para a estimativa, está claro a intuição do que o matching vai fazer? A fluorência foi tratada, eu preciso encontrar no mundo alguém para comparar a fluorência, que não foi tratada. Porque eu vou assumir que na presença de várias variáveis X, de covariáveis, a fluorência e o par dela são a mesma coisa. A única coisa que diferencia é que ela foi tratada e ela não. Ok? Alguma dúvida em relação a essa intuição? Felipe. Fala, Matheus. Pegando esse caso aí da Florência e que ela foi tratada, eu vou tentar buscar uma Florência ou uma pessoa próxima à Florência que não foi tratada. Lá no Morgan Chip eles estão colocando, eu não sei se é a questão da estratificação também, pega o caso da religião ali e frequencial cultos, para a gente tentar imaginar. Quando eu pego um evangélico que foi tratado, o melhor par tem que ser evangélico que não foi tratado ou posso achar no católico que não foi tratado o melhor par também para esse evangélico? Depende do seu grupo. Não, depende do seu desenho de pesquisa. O que você está tentando investigar nesse caso? No caso, é se a frequência aos cultos, na verdade, se a mensagem do pastor influencia a decisão eleitoral. Então, eu quero saber se ir na igreja ou se ouvir um pastor falando alguma coisa ajuda ou não alguém votar no Bolsonaro, por exemplo. Né? Então, a sua variável tratamento é ouvir o pastor. Né? Como é que você vai definir esse tratamento, Matheus? Vai dizer muito sobre a sua chance de convencer os seus leitores de que você tem uma estratégia de identificação possível. Então, por exemplo, Felipe, eu estou usando religião como tratamento. E eu vou te dizer, não sei se isso é a melhor estratégia, porque pode ser que o cara seja evangélico e não tenha escutado o pastor, enquanto que você tem um católico que ouviu um padre falando também para votar em tal pessoa. Então, nesse mundo aí que a gente está, nesse tipo de discussão, o que está em jogo é o seu desenho de pesquisa. O que o matching vai fazer é te dizer o seguinte: esquece D e esquece Y. Pensa só no X.
quais são as variáveis que você vai buscar para garantir que você está comparando pessoas idênticas, que só são diferentes porque uma recebeu tratamento e a outra não. Então, nesse caso, vamos dizer que a sua variável foi no culto ou na missa nas últimas 3 semanas, antes da eleição. Né? O que você vai fazer lá o que você vai fazer lá no matching é garantir, Matheus, que tanto no grupo de tratamento como no controle, você tem o mesmo percentual de evangélicos e de católicos. Entendeu? Porque não interessa se você ouviu aquilo do pastor ou do padre. Você está assumindo que os padres e os pastores fizeram campanha para alguém. E aí, como é que alguém teria sido tratado se ele foi na missa nas últimas 2 semanas ou na última semana? Tá, a preocupação ali é o balanceamento, né? É o balanceamento, exatamente. Tá certo. Que na minha cabeça eu poderia fazer uma estratégia dessa de analisar dentro de cada grupo, entre os evangélicos que foram e não foram, porque aí eu teria ali um balanceamento provável então, entre mas eles. Não, eu não estou dizendo que você não pode fazer isso, eu estou dizendo que isso não é matching. Isso que você está falando é subclassificação ou estratificação, dependendo de onde você está lendo, né? Ou seja, você está pegando um extrato, que é evangélicos, e vendo dentro de evangélicos quem foi ou não ao culto, e isso é a sua variável de tratamento, e aí você vê se quem foi votou mais no Bolsonaro do que quem não foi. Porque isso é uma outra estratégia. Entendi. De análise que você está usando, subclassificação. No matching, o que a gente vai argumentar que é melhor é que ao invés de você fazer vou pegar evangélicos e fazer lá dentro, você pode pegar um mundo de variáveis e fazer tudo junto. Então você vai ter mais segurança de que você está comparando pessoas que têm mais chance de ser iguais. Esse é o ponto. Entendi. Eu estava realmente confundindo as duas coisas. São coisas diferentes. Assim. Uma coisa é subclassificação, outra coisa é matching. Tá? Tá certo. Obrigado, Felipe. Então, qual é a estimativa do Average Treatment Effect? Olha só. Vai ser a soma da diferença de YI com YJI. Tá? Então, YJI é o resultado da variável que nos interessa, de uma observação que não foi tratada, mas ele foi escolhido. Como é que esse YJI foi escolhido? Ele foi escolhido de modo que o XJI seja o mais próximo possível do XI entre as observações não tratadas. Então é assim, ó. Entre todas as pessoas no mundo que eu posso procurar para comparar com a Florência, eu vou encontrar aquela pessoa cujos valores de X mais se aproximem do resultado de X que eu tenho na Florência, que eu observo na Florência. Tá? Felipe, fala, o Xandor está querendo entrar na sala. Acho que a conexão dele... Deixa eu admiti-lo, só um minuto. Opa. Aqui. Obrigado, Virgílio. Será que o Xandor entrou? Pronto, tá aí. Tudo bem. Então, isso é só para lembrar. Nossa estimativa é o valor tratado menos o valor que eu encontro que seja o mais próximo possível em X do meu resultado de tratamento. Tá? A pergunta, então, que eu tenho que fazer para vocês o pressuposto de Selection Unobservables garante que a gente consiga calcular esse Average Treatment Undertreated? De que maneira? Como é que vocês justificam o uso, né, o cálculo correto dessa estimativa do Average Treatment Undertreated, usando o matching, que eu preciso garantir Conditional Ignorability? O que o matching está fazendo que garante Conditional Ignorability?
Ele está controlando por todas as outras variáveis que poderiam ser backdoor, né? Mas usa uma outra referência, Florência, porque eu não gosto de controle, não. Porque controle é a linguagem de regressão. E aqui a gente está usando uma outra linguagem. Mas a ideia é a mesma. Não tem nada a ver com spillover. Não. Tem nada a ver com Ele está ajustando. Ele está ajustando os grupos, não? Eu acho que ele está fechando as backdoors. Né? Assim, você está garantindo o balanceamento. Garantindo que não tem nenhuma não, mas self-selection no tratamento. Pensa no pressuposto. O que é o condition ignorability? Eu faço o resultado potencial 1 e 0 ser independente, ser ortogonal a D na presença de X. O que o matching está fazendo, então? Reescreve essa frase que eu acabei de falar, usando o matching como referência. O matching está selecionando as variáveis que vão se aproximar da tratada na medida em que o tratamento seja independente dos resultados potenciais. Quase, porque em vez de variáveis, ele está selecionando os casos. Isso, os casos. Matching, o que o algoritmo vai fazer? Ele vai selecionar os casos cujas variáveis X mais se aproximem na amostra de não tratados, que mais se aproximem dos casos tratados, em X. E com isso, a gente vai assumir que D fica aleatório em relação a Y. Vou repetir, matching está selecionando lá no grupo dos não tratados casos que mais se aproximam em X dos casos tratados. E com isso, a gente vai assumir que D ficou aleatório em relação aos resultados potenciais. É assim que a gente aplica a técnica do matching e garante a estratégia de identificação de selection non-observables. E por isso a gente pode fazer essa estimativa que a gente está fazendo aqui. Claro? Dúvida? Então vamos olhar um exemplo usando um único... Julie, diga. Tá sem microfone, Julie. Oxi, eu só tinha uma dúvida com relação à fórmula que a gente está vendo aqui. Eu fico pensando que cada vez que eu vejo o símbolo da somatória, se isso representa implicitamente que a gente está trabalhando com variáveis discretas ou não tem nada a ver com isso. Ótima pergunta. Nesse caso, esse somatório é com variáveis discretas mesmo, mas ele poderia ser contínuo, tá? Tá. Esse somatório, toda vez que você vê ele, Júlio, você tem que pensar em média. Toda vez que você vê numa fórmula um somatório de variáveis aleatórias, é porque eu estou, no fundo, buscando a média das diferenças entre essas variáveis. Por que eu estou buscando essas médias? Porque eu vou somar as variáveis aleatórias aqui, ó, e vou dividir por N. Um somatório de caso dividido por N é sempre a média. Né? Que é justamente aquela lógica que eu expliquei lá atrás. O que o matching vai fazer intuitivamente? Ele vai pegar a média da diferença de Y1 menos Y0 em cada extrato. Depois que ele fizer a diferença para cada extrato, ele vai tirar a média de todos os extratos e ponderar pelo tamanho de cada extrato. Quanto que cada extrato contribui para aquela estimativa. É isso que ele está fazendo. É isso que esse somatório indica. Entendi. Tá? Olha um exemplo. Então, eu tenho aqui 7 casos, sendo que 3 foram tratados e 4 não foram tratados. O XI, a covariável I, da unidade 1 é 3, da unidade 2 é 1, da unidade 3 é 10, e assim por diante. Usando a lógica do matching, eu pergunto para vocês, qual caso eu uso para construir o resultado potencial? Qual caso não tratado eu uso para construir o tratado? A melhor comparação do tratado. Por exemplo, unidade 1, eu comparo com qual unidade aqui embaixo? O 5. Por quê?
x1, x, é o mesmo x, ou x mais próximo, x Perfeito. de 3 e o outro é 3. Muito bem. Então é exatamente o que a gente vai fazer. Eu vou pegar o valor potencial do controle e vou jogar aqui para cima. Por quê? Porque eu estou assumindo que 1 é muito parecido com 5 no x, que é a referência que eu estou usando. O 2 eu vou dizer que é muito parecido com 4. E o 3 eu vou de novo comparar com o 3. Nesse caso, eu estou permitindo que o algoritmo repita a mesma unidade para mais de um tratamento. Isso é uma escolha do pesquisador, que tem consequências. Né? Se a gente só está querendo usar uma referência de comparação, e eu tenho poucos casos, a gente provavelmente vai ter que permitir que o algoritmo faça isso. Agora, se eu tenho muitos casos, provavelmente eu vou poder relaxar essa condição. Porque eu vou ter tantos casos não controlados que eu posso encontrar, né, sem ter que repetir o mesmo controle em relação ao tratamento. Ok? Então, como é que eu calculo o average treatment on the treated? Eu vou pegar 6 menos 9 e multiplicar por 1/3. 1 menos 0 e multiplicar por 1/3. 0 menos 9 multiplicar por 1/3. O average treatment on the treated é menos 3,7. Ok? É isso. E esse exemplo que eu acabei de dar é o que o matching vai fazer com muitas variáveis ao mesmo tempo. E aí a pergunta que eu disse que vocês vão ter que me fazer é: professor, mas o que você está chamando de proximidade em relação a x quando eu estou falando de uma dimensão que é multivariada? Porque uma coisa é falar de x1, só tem um x. Outra coisa é falar de um x enorme. Então, matematicamente, a gente vai definir isso da seguinte maneira. Tá? Eu vou ter um vetor de covariáveis, y e j, em que eu tenho xi e xj, que pode ser multidimensional, tenho vários x, né? E eu tenho algumas opções para calcular proximidade. Primeira opção é usar uma coisa chamada distância euclidiana, em que eu calculo o módulo da diferença de xi para xj. Eu pego x do grupo I e x do grupo J e calculo a diferença euclidiana entre elas. Né? Em matriz, nada mais é do que multiplicar uma matriz linear por uma vertical. Quando eu multiplicar as duas matrizes, eu vou ter esse resultado. A segunda opção é fazer o que a gente chama de a distância euclidiana reescalada. O que é a reescalada? O que é a euclidiana reescalada? É uma mesma multiplicação de variáveis, de matrizes, né, linear e vertical, sendo que eu tenho uma matriz de variância e covariância no meio dessa multiplicação que garante que esse escalonamento seja reduzido a um espaço matricial menor. Ele ajusta, ele reescala essa diferença euclidiana. O nome disso, lá no R, no pacote match, tem um pacote só para fazer matching, que chama match, a gente vai usar a função stata_d, que é que justamente faz esse reescalonamento. A outra opção é usar um Mahalanobis distance, em que a gente tem a mesma dinâmica da rescaled Euclidean, mas que a matriz de variância e covariância ela é uma rotação que garante que os meus dados vão estar dentro de uma boundary, dentro de um limite. E isso vai permitir que a minha conta seja mais rápida, o meu algoritmo vai rodar melhor. Né? A quarta opção é usar uma coisa que a gente chama, uma métrica que a gente chama de Genetic D, que é o Genetic Matching, tá? Em que a gente vai definir pesos para a matriz de multiplicação que a gente vai fazer. Então, essa matriz interna, né, que vai ver a multiplicação da distância euclidiana, ela vai garantir que
cada variável que eu usar, ela vai ter uma importância diferente na hora de fazer o peso. Então, aqui no Genetic Match, nós chegamos o mais próximo possível, e por isso que vocês vão ver vários papers usando Genetic Matching, a maior parte dos papers em matching, porque a gente chegou mais próximo daquela definição de que uma variável vai ser usada para comparar com a outra a depender da sua importância no banco de dados. Ah, Felipe, mas como é que eu vou levar em conta essa importância? A gente sempre vai levar em conta o inverso da variância de uma variável. Então, quanto mais importante uma variável a gente mede isso pelo tamanho da variância que ela consegue explicar dentro do meu modelo de comparação. É isso que o Genetic Matching vai fazer. Na hora que ele cruzar XI e XJ, quando ele multiplicar as duas matrizes, ele vai ponderar pela importância que cada variável tem. Tá? Para dar um exemplo de como é que isso funciona na prática, e aí a notícia boa que eu tenho para dar para vocês é que vocês vão ver isso aqui em aula e nunca mais vão ter que ver isso, porque ninguém, depois que aprende, volta nisso, isso aqui não está no paper, a gente faz isso na prática. Mas eu acho importante vocês entenderem, porque um dia vocês vão ter que explicar para alguém. Né? Então, é como se eu tivesse lá, ó, eu tenho um caso tratado, que tem x1 igual a 0 e x2 igual a 0. Eu tenho um caso controle A, que tem x1 igual a 2 e x2 igual a 2. E um controle B, que tem o x1 igual a 1,8 e o x2 igual a 0. Né? Então, o x do tratamento é 0 e 0. O XA é 2 e 2 e o XB é 1,8 e 0. São as matrizes lineares. Tá? Então, o que eu vou ter que fazer agora é aplicar uma Mahalanobis Distance Matrix, uma matriz de distância de Mahalanobis, em que eu tenho a multiplicação de x1 e x2 com esses pesos. Felipe, de onde você tirou esse peso? Esse é um peso padrão. É um peso que foi definido pelo Mahalanobis. Ele é que criou isso, a gente só está aplicando isso. Tá? Então, a pergunta é, usando essa matriz do Mahalanobis, o que é mais próximo? A ou B? Aí a gente faz a conta. Olha lá a conta. Ó. Eu estou pegando XA menos XT, XA menos XT, eu vou fazer o transpose. O que é transpose de uma matriz? Vocês vão se lembrar do MathCamp, que inverte ela, né? E eu vou multiplicar isso pela matriz de variância e covariância de Mahalanobis. Então, 2 e 2 menos 0 e 0, que nada mais é do que XA menos XT, multiplicado pela Mahalanobis, o inverso do Mahalanobis, multiplicado por 2, 2 menos 0, 0, que nada mais é do que XA menos XT. Tá? 2 menos 0 é 2, 2 menos 0 é 2, 2 menos 0 é 2, 2 menos 0 é 2. O inverso dessa matriz é 5, né, dá esse resultado aqui, 5,2, 5,2 menos 4,7. Quem não se lembrar como é que inverte uma matriz, volta lá nas notas do nosso MathCamp. Né? Você tem que multiplicar isso aqui por uma matriz para fazer essa inversão. E o resultado vai dar 4,2. Ok? E se eu fizer XB em relação a XT? Agora eu estou comparando a distância de B com T. Antes eu estava comparando a distância de A com T. O resultado deu 17. E aí? O que a gente usa? Opa, passou. Desculpa. O que a gente vai usar? O que é mais próximo? A ou B? Yuli, você está sem microfone. Em teoria, seria a A, né? O controle A dá 4,2 em comparação com o B, que dá 17. E aí? O que a gente acaba de descobrir? Ele é mais próximo. A gente acaba de descobrir do tratamento. Quando eu faço a conta matemática da distância em Mahalanobis, em distância na métrica de Mahalanobis, A, que parece mais distante do tratamento, é, na verdade, mais próximo. Quando vocês olham só para essa tabelinha aqui, ó, se vocês tivessem que fazer um chute, vocês escolheriam A ou B para comparar com o tratamento? Vocês escolheriam B.
porque ele tem um zero em x2 e é 1,8 em relação a zero. Na distância euclidiana simples, os dois são próximos. Mas quando você usa essa métrica, que é espacial, a gente descobre que A é mais próximo multidimensionalmente do que B. É por isso que a gente vai ter que usar um algoritmo para fazer essa escolha e não o olho da gente. Ok? Essa conta aqui, Felipe, eu vou ter que fazer na prova? Não. Felipe, eu vou ter que fazer essa conta aqui alguma vez na minha vida? Não. Mas é muito importante vocês entenderem a conta que está acontecendo atrás. É o algoritmo que está por trás da escolha que vocês estão fazendo. Porque vai ter um dia que alguém num congresso vai falar: professora Julie, mas você está usando B para controlar o tratamento? Aliás, você está usando B? Não, você está usando A para controlar o tratamento? B é muito mais próximo. Aí vocês vão poder dizer: não, meu filho, eu estou usando uma distância que não é euclidiana. Estou usando outro tipo de cálculo matricial, olhando para o espaço. E no espaço, B é mais próximo do tratamento do que A. Ou o inverso, né? A é mais próximo do tratamento do que B. Perdão. Ok? Isso é só para dar um exemplo de como que a gente vai usar isso. O que vocês têm que ficar desesperados? É que como a gente vai usar um algoritmo, quanto mais dimensões vocês incluírem no X do matching, o volume de conta que você vai ter que fazer vai aumentar exponencialmente. Então, aqui eu consigo fazer uma Harlan's Distance, porque eu tenho dimensão 1 e dimensão 2. X1 e X2. Mas quando eu for calcular uma Harlan's Distance ou Genetic Matching para múltiplas dimensões, ou seja, para muitas variáveis, o algoritmo vai ficar muito pesado na hora de rodar e encontrar essa distância perfeita. Então, aqui tem uma arbitrariedade que o pesquisador vai ter que ter na hora de escolher quantas variáveis ele vai ter, ele vai escolher incluir para fazer o matching. Em tese, você pode botar infinito. Na prática, quanto maior o número das variáveis, mais difícil o algoritmo chegar no ponto ótimo. Vocês vão ter que tomar cuidado com isso. Júlia tem uma pergunta. Não, acho que é da anterior. Desculpa. Ah, é da anterior. Então, baixa a mão. Já. Ok? Ok? Então, de novo, é simples demais, mas requer muito cuidado, muita atenção. Beleza? Vamos voltar lá na teoria inicial, né? No fundo, o que a gente está buscando com qualquer uma dessas técnicas que a gente estuda em quase experimento é corrigir viés. Que a gente já sabe que fazer simplesmente uma comparação num banco de dados observacionais, numa regressão, não leva em conta todas as questões por exemplo, de viés de alta seleção que complicam as estimativas que a gente vai fazer. Então, como é que o matching ajuda nisso? Né? É muito importante vocês saberem que um dos principais desafios e fraquezas do matching é que existe uma coisa chamada discrepância. Não necessariamente o valor que eu vou usar ou o caso que eu vou usar não tratado para comparar com o tratado é perfeitamente simétrico com o meu caso tratado. O caso que eu vou buscar no grupo de controle para comparar com o caso do tratamento, ele não é idêntico como deveria ser no caso de um experimento desenhado por vocês. Ele é parecido. Então, sempre haverá uma discrepância. Tá? Por que eu digo isso? Porque na hora de usar matching, é muito importante que vocês digam isso no paper. Né? Que vocês reconhecem que há uma limitação no método, que é a discrepância. Quando a gente usa isso em múltiplas variáveis contínuas, isso vira um problema ainda maior. Por quê? Porque o que a gente vai estar prevendo
né, usando uma variável contínua, não é a gente não vai estar aproximando um tratamento no controle num extrato. A gente vai estar tentando comparar um tratamento e um controle em pontos muito específicos de uma escala contínua. E isso é super difícil. Né? Às vezes, encontrar alguém que tenha a mesma idade de outra pessoa é mais complicado do que encontrar alguém que faz parte de um extrato, que é maior. Uma categoria discreta, geralmente ela é maior, ela cabe mais coisa do que um dado contínuo. Né? Então, você ter lá alguém que tenha 33 anos, talvez você vai encontrar alguém que tem 32, tem 34, tem 35, mas o 33 vai ser difícil. Né? E tem um paper do Abad e Ibens, de 2005, que está inclusive citado na nossa referência bibliográfica, mostrando que, infelizmente, esse problema não é solucionado com o aumento da amostra. Então, não adianta falar, eu tenho 1 milhão de casos, com isso eu resolvi a discrepância. Não. Matematicamente, esse é um problema que é mantido. Tá? Como é que a gente pode, então, lidar com a discrepância? Tá? Como é que a gente ajusta para a discrepância? A gente vai tentar, o melhor possível, usar algumas estimativas, algumas estratégias de estimação que vão permitir que, embora haja discrepância no X, a gente vai encontrar uma estratégia de estimação em que Y0, que eu estou buscando, né, na amostra de casos não controlados, que ela só seja diferente de Y0i numa diferença de média entre o valor esperado de Y0xi e o valor esperado de Y0 em xji. Ou seja, eles só vão ser diferentes na média entre o que é o caso ideal do Y0 e o caso que eu estou encontrando no Y0. Eu vou mostrar daqui a pouco como é que resolve isso na prática. Tá? Outra coisa que a gente pode fazer é simplesmente assumir e usar na nossa estimativa que o valor da média populacional do grupo de controle em relação a X seja igual ao valor médio do resultado potencial Y0 em relação a X. É como se eu aproximasse o valor da média com o valor da população, dado que eu escolhi X suficiente para fazer essa aproximação. Né? Então, assumindo isso, assumindo que o valor da média populacional do controle é igual ao valor médio de Y0 no X, a gente vai conseguir estimar a média populacional do grupo de controle usando uma regressão linear, em que a média estimada do grupo de controle em relação a X é uma função do X que eu observei. Tá? Essa solução foi dada pelo Abad e Ibens. Como é que eles deram essa solução? Né? Como é que a gente faz para tirar fora essa discrepância? O valor do average treatment on the treated estimado, olha lá de novo o somatório, Júlio, é uma diferença da média do Y1, do YI e do YJ, que eu vou usar para aproximar de I, e da subtração do valor populacional estimado da média do grupo de controle em relação a X e a média do grupo de controle estimada do valor de XJ. O que nós estamos tentando fazer aqui, gente? Se tem alguma diferença no Y que é dada pela discrepância em X, vamos jogar fora a discrepância em X, calculando a média de onde é que está a discrepância. É como se eu estivesse jogando fora a parte da diferença que é incrementada no meu Y por causa da discrepância em X. Tá? Esses estimadores, né, de matching, que a gente chama de bias corrected, né, são estimadores robustos, são são apresentados pelo Abad e Ibens como uma melhora. Né?
E é legal porque eles mostram que quanto maior o número de casos, melhor essa estimativa vai ser em relação à sua média. Professor, que negócio complicado, me dá uma notícia boa. A notícia boa é que eles desenvolveram um pacote chamado Match no R, em que se você der para eles o Y, com a variável Y, se você der para ele o TR, que é o tratamento, e se vocês derem para eles um conjunto um vetor de covariáveis e disserem assim, ó, true, dentro da função bias adjust, o algoritmo já calcula automaticamente a estimativa de average treatment undertreated do matching com a correção do viés. Então, ninguém vai ter que fazer essa conta matemática, basta usar o código do R para fazer isso, mas como eu disse, é importante que vocês entendam a intuição. Se tem alguma coisa que está gerando discrepância que tem no Y por causa do X, vamos subtrair da diferença de Y aquilo que é causado pela diferença da média de X, né, nos grupos de controle. E aí eles provaram isso, publicaram isso em 2005 e desde então a gente só usa essa estimativa deles para bias adjustment. Ok? Como é que isso se mostra na prática, diferente daquilo que a gente fez lá atrás? São os mesmos casos lá de trás. Tá? Então, olha como é que a gente faz. O que mais se aproxima do 1 é o 5. O que mais se aproxima do 2 é o 4. O que mais se aproxima do 3 é o 6. Pelos valores de X. Tá? Então, nesse caso, como é que é o average treatment undertreated estimado usando esse ajuste feito pelo Abadi e Ibanez? Olha lá a conta. Primeira coisa que a gente vai fazer, estimar uma regressão na média da média do grupo de controle em relação a X. Esse resultado vai dar 5 menos 0,4x. Como é que é feito esse cálculo, gente? Aqui na prática, usando esses números que eu estou aqui. Olha lá, ó. Alguém consegue explicar como é que eu estou calculando essa regressão? Como é que o matching está fazendo essa conta, gente? Como é que eu chego lá no 5 menos 0,4x? A média de x aqui, essa média é tirada lá do valor médio de y0i. 0 mais 9 mais 1 dividido por 3. Eu tô fazendo uma regressão dessa média em relação aos valores de x que eu encontrei. E é por isso que eu chego num beta 0 de 5 e num beta 1 de 0,4. Com essa regressão feita, basta plugar lá naquela estimativa, né, no estimador criado pelo Abadi, em que eu tenho 1/3 dessa probabilidade que é dada por 6 menos 9, menos a média do 0 em relação ao 3 e a média do controle em relação ao outro 3, são os 2x. Aí eu vou, olha lá como é que eu faço o plugin, ó, 5 menos 0,4 vezes 3, 5 menos 0,4 menos 0,04 vezes 3, vai dar 0. Por isso que lá na frente, você vai ter 6 menos 9, menos nada, porque ficou menos 0. 1 menos 0 menos 4,6 eu tirei de onde? É 5 menos 0,4 vezes 1. Deu 4,6. Ok? Eu estou mostrando como é que a conta é feita. E no final dá menos 0,87. Eu estou mostrando matemática, eu estou demonstrando matematicamente o que o software está fazendo. Eu estou pegando a estimativa que os caras desenvolveram, um caso real, simples, usando os dados. E mostrando para vocês que o average treatment undertreated dessa tabela é menos 0,87. Beleza? Então, nós já discutimos. Vamos só voltar, né? As opções Euclidean Distance,
Rescaled Euclidean, Mahalanobis Distance, Genetic D, para resolver o problema do distanciamento no matching. Eu dei um exemplo disso. Falamos dos problemas e das dificuldades. Já discutimos como é que faz para corrigir viés gerado no match pela discrepância. O que o Abad e Ibbins fizeram? Criaram um estimador. E dei um exemplo de como é que essa conta é feita. Agora, a gente tem que discutir um outro tema, que é balanceamento. Tá? Então, como é que a gente vai resolver o balanceamento no matching? Idealmente, eu quero comparar a distribuição conjunta do tratamento e do controle, de todas as variáveis do controle com todas as variáveis do tratamento. Eu quero comparar junto. Eu não quero fazer variável por variável. Tá? A joint distribution, né, a distribuição combinada de todos os vetores de X do tratamento e do controle, serão consideradas balanceadas se eu subtrair uma distribuição da outra e der zero. Beleza? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular um FX. O que é um FX? É uma joint distribution, tá? Considerando todas as covariáveis que estão colocadas no nosso modelo. Para isso, a gente vai usar um teste de balanceamento. O mais famoso deles, que vocês vão ver nos papers, é o KS teste. Tá? O que vocês têm? O que vocês têm que tomar cuidado? O que a gente chama de balanceamento no matching não é simplesmente comparar variável com variável. É ver se no global das variáveis elas são aproximadas. Né? Na combinação multidimensional dessas variáveis X no grupo de controle e tratamento, se elas são comparáveis. É isso que a gente quer fazer. Então, Felipe, vocês vão falar assim, professor, eu quero sair daqui fazendo matching. Como é que eu faço? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer uma estimativa do average treatment on the treated do matching, comparar o balanceamento. Se vocês não gostarem do balanceamento, vocês vão reestimar, tirando alguma variável X, incluindo outra variável X, checando o balanceamento. E por aí vai. Ok? Felipe, mas isso aqui é torturar os dados. Não, isso aqui não é torturar dados. Por quê? Porque aqui ninguém está olhando para o resultado Y. Vocês só estão olhando se o balanceamento deu certo ou não. A gente está blind em Y. Fala, Florência. A diferença desse balanceamento para balanceamento só de variável por variável seria, por exemplo, ver se tem interação entre as variáveis? Eu não entendi muito bem. Não. A diferença é a seguinte. Se eu quiser saber se dois grupos são balanceados, sem usar matching, basta eu comparar o percentual de mulheres no grupo de tratamento com o percentual de mulheres no grupo de controle. Se um for 25 e outro for 25, está balanceado. Aqui, isso não é suficiente. Por quê, Florencio? Porque o que eu quero ver é se num espaço multidimensional, que é o que o matching cria, esse espaço está construindo uma escala de comparação no grupo de controle parecida com a do grupo de tratamento. É a comparação então, global. Seria, por exemplo, ter mulheres da mesma raça, assim, para cada perfil ter um perfil igual. Exato, ou seja, né, traduzindo aqui para o português, é como se a gente estivesse falando assim, se eu estou usando 5 variáveis, sexo, idade, escolaridade, renda, religião, é como se eu falasse, será que eu tenho o mesmo percentual de mulheres pobres, com baixa escolaridade, evangélicas, jovens, no grupo de tratamento e no grupo de controle? Isso é mais complicado, concorda? Então, ao invés de fazer uma comparação de cada segmento, eu faço a comparação complexa da joint distribution, da distribuição de probabilidade dessas variáveis de maneira conjunta. E aí a gente vai testar isso usando um KS teste. Fala, Xandro. E o que a gente viu é que pode esse balanceamento e a localização das variáveis para que a gente faça esse balanceamento não é trivial, né? No sentido de que, por exemplo, trabalhando com município, ou
você pode pegar dois municípios de uma mesma região, com aproximadamente o mesmo número de habitantes, e isso não necessariamente vai ser o par ideal dele, né? Estou falando como em linguagem de programa de romance na televisão, par ideal, né? Mas É isso. Mas matching é pareamento, é encontrar par, tá tudo certo. É mais ou menos em nome do amor mesmo. A gente dá um binóculo para um caso e ele vai procurar outro. Só que lá no programa do Silvio Santos, que vocês não eram nascidos, vocês são jovens, a pessoa ficava olhando e escolhendo só olhando. Aqui a gente vai ter um algoritmo que vai fazer isso olhando para todas as variáveis observadas dos pares. Por que não é trivial, Xandor? Porque, como eu disse lá atrás, se eu escolher muita variável, o meu algoritmo pode não rodar. Se eu escolher pouca variável, eu posso não fazer com que D fique aleatório em relação ao resultado potencial, dado X. Então, isso não, ou seja, vai depender muito da sua justificativa e da sua capacidade de dizer que, de fato, está usando todos os X teoricamente motivados para fazer o controle da relação entre D e Y. Ou seja, a teoria vai ser muito importante. Como você disse, matching não é uma técnica de identificação, mas a sua técnica de identificação é fundamental para que você faça escolhas de matching que façam sentido e rodem, né? Exatamente. Como é que é o Kolmogorov-Smirnov test? É quase um teste de vodka. Né? Kolmogorov-Smirnov, primeira vez que eu vi isso, falei, nossa, vamos de vodka. Então, o que o teste faz? Ele avalia se duas variáveis aleatórias que foram retiradas de uma mesma distribuição de probabilidade. Tá? Então, ele é um teste não paramétrico, então não interessa qual é a distribuição de probabilidade, se é normal, se é gama, se é beta. Ele não interessa isso, ele simplesmente compara distribuições diferentes. Como é que é feito? Então, imagine que você tenha N observações que vêm de duas variáveis aleatórias, x0 e x1. Né? Então, o que ele vai calcular é o valor da probabilidade acumulada em relação a cada variação de x. x0 é vermelho, x1 é azul. O que a gente espera no Kolmogorov test é comparar a distância das distribuições acumuladas de x0 e x em relação aos mesmos valores de x. Quanto mais próximo dessa distância for, melhor é o balanceamento. Então vocês estão percebendo que aqui não tem nenhuma discussão sobre que variável eu estou falando? Eu estou usando um conjunto, um combinado de variáveis x. Ok? Para fazer essa comparação da distribuição. Se vocês quiserem a teoria disso, o teste D é a diferença da distribuição de probabilidade F1x, que é o x1, e o F para o mesmo x, né, a distribuição de quem está no tratamento, e para o mesmo x, quem está no grupo de controle, é o valor estimado do F0. Essa distribuição de probabilidade acumulada vai ser comparada, né, entre x0 e x1, e a hipótese nula é que as duas distribuições não têm nenhuma diferença, elas são iguais. Tá? Para rejeitar a hipótese nula, a gente vai ter que encontrar uma estatística D dividida pelo tamanho da amostra, nessa forma, que seja maior do que o valor crítico, que depende da distribuição de probabilidade que vocês forem usar. 1.22, 1.36 ou 1.63, que tem a ver com 90, 95 e 99% de probabilidade, que são os valores críticos. Tá? Então, para saber se o matching te deu o resultado que você queria de balanceamento, você faz um Kolmogorov-Smirnov test que compara a distribuição cumulada de duas distribuições de probabilidade. Se o valor que você encontrou for maior do que o crítico, você rejeita a hipótese nula. Aqui eu tenho um exemplo, né, de como isso, na verdade, é feito na prática. Eu tenho todas essas variáveis aqui, no lado direito da minha tela, onde eu estou olhando. O valor, a bolinha preta é o valor da proporção ou da média de cada variável dessa no grupo de tratamento, e a bolinha aberta é o controle.
tá? O que eu estou querendo dizer aqui, na verdade? O valor preto é o valor da diferença dessa variável no grupo de tratamento menos controle, e a bolinha aberta é antes de fazer o matching. O que dá para ver com clareza? Que o matching ajusta a diferença para próximo de zero. Tá vendo como é que tem alguns casos? Ó? Aqui, ó. Então, tá bem distante. O balanceamento tá péssimo antes do matching. Depois ele fica bom. Por que o balanceamento tá péssimo aqui? Porque a diferença, ó, tá dando 0,4 entre tratamento e controle antes do matching. Depois do matching, a diferença dá zero. Tá vendo? Esse tipo de gráfico vocês vão ter que fazer em todos os trabalhos que vocês fizerem usando o matching. A outra forma de mostrar isso é qual é a média dos tratados. 8, né, da população do tipo de pobreza. Vamos falar de pobreza. Qual é o percentual de pobres no grupo de tratamento? 1,91. E no controle, 1,93. A diferença média está dando menos 0,016, que num Komorov test está dando 1. É maior do que o valor crítico. É menor do que o valor crítico. Eu não rejeito a hipótese nula. Tá? Então, eu vou ter aqui todas as diferenças das variáveis que me interessam. Isso é uma tabela para mostrar como é que vocês vão checar o balanceamento nos papers. Todo paper de matching tem que ter uma tabela dessa. O que são essas variáveis aqui, gente? São as pre-treatment covariates. Covariáveis X que vocês vão usar para fazer o matching, variáveis que acontecem antes do tratamento. Ok? Dado isso, uma das perguntas que vocês vão ter que se fazer em relação a matching é: eu faço matching com ou sem replacement, né? Sem voltar, como eu fiz lá atrás, com o caso. O mesmo caso pode ser usado mais de uma vez? O mesmo caso de controle pode ser usado mais uma vez para comparar com o tratamento? Quantos matches vocês vão querer fazer? Um indivíduo tratamento comparado com 10 matches? Com um match? Ou seja, quantos pares vocês vão querer usar para calcular o valor ideal na comparação com o tratamento? Qual algoritmo usar? Genetic matching, kernel matching, full matching, coarse matching, propensity score, né? A resposta para todas essas perguntas é a mesma. Usem aquilo que te der o melhor balanceamento. Ok? Tomando cuidado de que incluir tudo é um perigo danado. Ok? A gente vai voltar de falar, né, de balanceamento, de checagem de balanceamento, mas o importante é que, como vocês devem estar imaginando, matching não tem uma regra para como ele é feito. Vocês vão ter que tomar decisões, vocês vão ter que reportar no paper essas decisões, né, em que vocês vão dizer: olha, eu estou fazendo matching com replacement. Estou usando matching em que eu comparo um tratado com 100 não tratados. E aí, na verdade, eu estou comparando a média de 100 com um tratado. Ou então, não, é 1 para 1. Tudo isso vocês vão ter que explicitar no paper. E a sugestão, né, da literatura é que vocês usem aquilo que der o melhor balanceamento. Tá bom? Então, chegando nesse ponto, eu queria fazer uma parada para a gente tomar uma água e a gente retoma daqui a pouquinho, daqui uns 5, 6 minutinhos, porque eu quero mostrar para vocês como é que a gente vai fazer muitas dessas coisas, na verdade, no R. Ok? Pode ser? Então, vou parar aqui de gravar.